Olá pessoal, oitavo ano, ele vai começar mais uma semana com o ERAI, né? Esse nosso novo sistema de aulas à distância, e é momentâneo, a gente espera isso, logo nós podemos estar novamente juntos em sala de aula, aprendendo juntos aí, seria realmente muito melhor do que dessa forma aqui à distância. Mas enquanto isso a gente vai, né, se adaptando a essa nova realidade, e eu espero que vocês estejam conseguindo fazer todas as coisas aí de acordo com o que está sendo orientado. Bom, gente, para essa semana nós vamos começar o segundo bimestre. Então, no segundo bimestre vai ser dividido em ciclos. O nosso primeiro ciclo começa essa semana aí e eu tenho algumas orientações para vocês agora. Primeira coisa que vocês têm que fazer, além disso, né, que vocês estão agora baixaram esse vídeo aula, eu quero que vocês assistam essa vídeo aula, de posse também da apresentação em PowerPoint, que ambos vão estar disponíveis no material de apoio do portal da escola. Então você vai lá no material de apoio, abre essas duas coisas, o vídeo e também a apresentação em PowerPoint, e pode assistir juntos com os dois, para que assim fique mais fácil para vocês compreenderem, tá bom? Outra coisa, depois de assistir a videoaula, você deve pegar e fazer um breve resumo das principais ideias da videoaula. Fazer como se fosse um mapa mental, para ficar mais fácil a compreensão dos assuntos que a gente está ensinando para vocês aqui. Bom, depois disso, você vai lá e vai ler a página 142 a 144 do seu livro, leia atentamente essas páginas, e em seguida deve também fazer as atividades das páginas 145 a 149 do livro de vocês. Bom, na quinta-feira eu vou postar também na aba material de apoio o gabarito das questões que vocês devem fazer ali. Essa semana nós não teremos um fórum, mas a produção acadêmica já estará também ali na aba produção acadêmica do portal da escola. Se vocês quiserem adiantando, é com vocês. Então já podem começar a fazer a respeito daí da nossa produção acadêmica, tá bom? Mas a produção acadêmica também tem aula na semana que vem, tem matéria que eu estarei dando somente na semana que vem para vocês. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre bandeirantismo. O bandeirantismo ele faz parte do processo de interiorização do nosso país. O Brasil foi colonizado inicialmente apenas no litoral. Foi uma colonização litorânea dos portugueses, até por causa do medo, né, de avançar no meio da mata, não tinha os caminhos, as estradas que nós temos hoje, então a situação não era tão fácil assim para entrar no interior do país. E também tinha a lógica, a divisão entre Brasil e Espanha das terras conquistadas e o Tratado de Tordesilhas fica, vocês sabem, basicamente bem no meio do nosso país, né? Então, esse processo de interiorização do país começa no início do século XVII, após aí os ciclos, né, do pau-brasil e também o ciclo da cana-de-açúcar. Lógico que eles ainda estavam explorando pau-brasil e cana-de-açúcar no Brasil, porém, os portugueses acharam por bem começar a procurar novas riquezas dentro do interior do nosso país. E essas riquezas, as principais que eles queriam, eram os metais preciosos, como ouro, prata e pedras também preciosas, como diamante, entre outras. Tá? E nesse processo de exteriorização do país, se destacam as bandeiras. O que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições chamadas de paramilitares, ou seja, de pessoas particulares. Eles não eram ninguém da coroa, eles eram empreendedores, chegaram aqui e eles partiam geralmente da cidade de São Vicente, em São Paulo, para o interior do nosso país em busca de riquezas. Essas riquezas estavam desde aprisionar e vender índios como escravos, como também metais preciosos e pedras preciosas. Então essas eram as bandeiras. Por que recebiam esse nome? Muita discussão a respeito disso, mas talvez a mais aceita é a que realmente eles levavam uma bandeira que identificava aquela expedição, né? Essa bandeira identificava que o chefe daquela expedição era tal pessoa, né? Então, eram essas, dizem que seria mais ou menos essa a justificativa do nome bandeiras para essas expedições.
A coroa portuguesa, vendo que a coisa começou a funcionar e esses bandeirantes começaram a achar riquezas no interior do nosso país, começou também a fazer as suas expedições. E essas expedições, elas ficaram conhecidas como entradas. Então, a diferença entre bandeiras e entradas é o seguinte: as bandeiras, elas foram organizadas por pessoas particulares, independentemente da coroa portuguesa. Agora, as entradas não. As entradas são expedições financiadas pela coroa portuguesa. São pessoas, são funcionários da coroa portuguesa que farão essas expedições para o interior do país. E com os mesmos objetivos das bandeiras, né? Ou seja, busca de riquezas aqui no interior do nosso país. Mais à frente, com o processo de mineração do nosso país, nós também temos aqui nesse processo de interiorização as monções, que foram importantes. As monções, elas eram expedições fluviais, saíam de barco, seguindo o leito dos rios, até porque essas bandeiras e entradas, boa parte delas, elas iam seguindo próximas aos rios e foram formando-se núcleos coloniais, vilas, nessa região que depois, mais à frente, foram se transformando em cidades. Então, as monções, o que elas tinham como objetivo? Elas tinham como objetivo abastecer de pessoas e também de recursos comuns, como comida e outras coisas mais, roupas, as regiões dos núcleos coloniais formados pelo processo de mineração no nosso país. Tá? Mais um pouco à frente ainda, nós temos os tropeiros. Os tropeiros, na nossa região, que é bem importante, são expedições para transporte de gado e também de outros recursos, suprimentos, entre outras coisas mais, no sul do país. A mais conhecida, talvez, é a que saiu de Viamão, hoje região metropolitana de Porto Alegre, e até Sorocaba, levando gado para as feiras e vendê-los ali na região. Lógico que eles não iam da noite para o dia para lá. Então, o que acontecia? Eles iam fazendo os pontos de engorda. Né? Esses pontos de engorda eram lugares onde o gado parava e ficava ali por 2 ou 3 meses, depois de andarem um tanto tempo, para engordar novamente, até chegar na região de Sorocaba, onde podiam ser revendidos. Um desses pontos de engorda era aqui, pertinho de nós, na região da Lapa. Então, nós temos aqui que boa parte desses lugares começaram a se formar núcleos coloniais que formaram-se em vilas e depois, posteriormente, cidades. Bom, então esse é o processo, seria um processo de interiorização do nosso país. Agora nós vamos falar um pouquinho mais a respeito das bandeiras. Nós temos 3 tipos de bandeiras. As bandeiras, existiam as bandeiras que eram chamadas bandeiras de caça, que o objetivo principal era capturar indígenas, aprisioná-los para vendê-los como escravos. Né? Nós também temos as bandeiras de contrato. Então, grandes fazendeiros ou outras pessoas contratavam os bandeirantes para combater revoltas indígenas próximas às suas propriedades, também capturar escravos fugitivos e algumas delas até destruir alguns quilombos, que eram os refúgios dos escravos fugitivos. Numa dessas que foi destruída o Quilombo dos Palmares, pelo Domingos Jorge Velho, um bandeirante que vai destruir o Quilombo dos Palmares, certo? Nas bandeiras de contrato. E o último tipo de bandeira é a bandeira de mineração. Como o próprio nome diz, é uma procura por metais preciosos e pedras preciosas. Né? Então essas seriam as bandeiras de mineração. Esse mapa aí mostra para vocês como elas estão divididas, essas bandeiras, né, os tipos de bandeiras. E note aqui no nosso país como eles vão atuar em várias localidades do nosso país. Né? A bandeira de caça, com a setinha vermelha, eles vão passar até o que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas. Inicialmente, passando esse Tratado de Tordesilhas, não houve problema nenhum. Sabe por que não houve problema nenhum? Porque esse período era o período que nós conhecemos e estudamos ano passado como União Ibérica. Portugal e Espanha estavam sob a liderança do mesmo rei. Então, por isso, não houve problemas nenhum. E eles vão passando, aos poucos, aí, essa limite do Tratado de Tordesilhas. Em vermelho, você então vê as bandeiras de caça. As de verde são as de mineração. Note ali que está indo sempre de São Paulo, São Vicente, da região, indo para o interior do país. E as bandeiras de contrato, elas foram mais na região nordestina. Você percebe ali também no nosso mapinha. Nessa próxima imagem você vê também uma imagem aí retratando uma bandeira de caça
caçando indígenas e aprisionando para levá-los como escravos, certo? Muito bem. Nesse processo aqui, houve um papel importante dos jesuítas. Os jesuítas são padres que foram trazidos como principal responsabilidade de cristianização dos indígenas. E eles administravam as reduções ou missões. O que eram essas missões? Missões eram os lugares onde os jesuítas ensinavam e protegiam aos indígenas, né? Essas missões ou reduções, muitas delas se transformaram também em cidades, em vilas e depois, posteriormente, cidades. Nós temos as missões lá no Rio Grande do Sul, muito conhecidas, e aqui no Paraná nós temos uma cidade que foi formada de uma antiga missão, que é a cidade de Guaíra, que era uma antiga missão, né? Então é interessante aqui que as missões eram os lugares onde esses jesuítas estavam atuando. Mas houve muito conflito entre bandeirantes e jesuítas, por quê? Porque os jesuítas queriam ensinar e cristianizar os indígenas, enquanto os bandeirantes, na verdade, estavam a fim de aprisioná-los e ter lucro com eles, no sentido de vendê-los como escravos. Então houve muito conflito entre eles. E os bandeirantes espertos, como sempre, para um bom menado, o que eles fizeram? Eles preferiam capturar os indígenas das reduções e das missões, reduções ou missões. Por que eles faziam isso? Porque os indígenas das missões, eles já estavam mais acostumados aos trabalhos domésticos. Eles não precisavam capturar e ensinar, eles já sabiam disso. E outra coisa, já estavam mais acostumados e mais dóceis do que os índios que viviam diretamente na selva. É por isso, gente, que chegou uma séria discussão aí por muito tempo entre bandeirantes. Será que eles foram heróis ou vilões da história do nosso país? Por um bom tempo eles foram retratados como heróis, como desbravadores do sertão brasileiro e de grande papel na interiorização do nosso país. Essa visão ela veio especialmente durante o século XIX, quando no auge da produção de café, os barões do café eles eram paulistas. E os bandeirantes, na maior parte, também eram paulistas. Então cresceu a exaltação dessa figura do passado, que eram os bandeirantes, trazendo essa ideia de que eles foram realmente heróis no processo de interiorização do nosso país e da história do nosso país, né? Mas também veio a visão de que eles, depois de um tempo à frente, veio a visão de que, na verdade, dentro da história, eles foram vilões, porque foram sanguinários perseguidores e caçadores de indígenas e escravos. E hoje, como é que a historiografia moderna ela vê os bandeirantes? Nem como vilões, nem como heróis, mas como agentes históricos importantes, porque foram, no seu tempo, né, apesar de nós hoje questionarmos um pouco essa forma como fizeram, mas eles queriam fazer isso para sobreviver, era a forma de vida deles, que era, né, ou caçar indígenas, ou em busca de metais preciosos, mas eles foram importantes sim nesse processo de interiorização do nosso país. Porém, né, a duras custas, realizando atos cruéis como a escravização até morte de muitos indígenas. Fiquei aí com essa imagem final da nossa aula de hoje, que é a imagem que foi pintada posteriormente de Domingos Jorge Velho. Note que é uma imagem realmente bem representativa desse ideal do mito do herói bandeirante. Ele está todo bonitinho aqui, mas na verdade os bandeirantes eles se vestiam bem mal, né? Não tinha nada toda essa beleza que tem nessa imagem aqui. Bom, eles muitas vezes andavam escravos, descalços, como os indígenas, e viviam de forma bem simples mesmo. Bom, mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da nossa aula. E qualquer dúvida, estamos aí para tirar para poder conversar com vocês. Bom, grande abraço.